no São 9 repertório. peças. Evidentemente que não preciso te perguntar que a bofetada foi o A gente carro-chefe. chama de carro-chefe, exatamente. E todas as peças, né? Mas, dentre as outras 8 peças além da bofetada, qual que se aproximou mais em público, em sucesso? Noviças Da companhia. Rebeldes, quando a gente, depois de quase 6 anos com a bofetada, viajando realmente de norte a sul, a bofetada teve a incrível história de acabar no Teatro Nacional, em Brasília, com 1.300 lugares esgotados de quinta a domingo, e uma sessão extra na segunda-feira. Então, assim, isso era talvez a terceira vez que a companhia voltava a Brasília. Todo mundo dizia assim, o Sul não vai entender o espetáculo de vocês, não vai entender o humor de vocês, o escracho de vocês. Brasília jamais vai gostar de vocês. E foi o contrário. Então, quando a gente decidiu que a bofetada ia acabar, Frank Menezes tinha decidido sair do elenco para fazer um espetáculo solo, eu e Moacir nos vimos assim na situação de vamos substituir ou vamos começar um outro espetáculo do zero. Nessa época a gente tinha no elenco um ator paulista, que é mais baiano do que todos nós juntos aqui, que é o Wilson de Santos, que já estava fazendo a bofetada desde 92, a gente já estava falando aqui de 94, em Brasília, e o Wilson disse, eu tenho uma sugestão, vamos ler um texto chamado Noviças Rebeldes. Eu vi a montagem de Wolf Maia com o elenco feminino e eu acho que ficaria muito bem com o elenco masculino. A gente pediu o texto, lemos, o Wilson sabia todas as músicas, né, porque era um musical, cantava todas as músicas e a gente falou, é isso que a gente vai fazer. E aí precisávamos dos direitos autorais. Claro. E aí entramos em contato com o Wolf Maia na época. O Wolf tinha assistido a bofetada no Teatro Ipanema e falou, eu gosto A bofetada muito... certamente abriu todas as portas, Entendeu? é claro. Eu gosto muito do trabalho de vocês, eu não quero liberar os direitos, eu quero dirigir a peça. Ó, E aí Wolf veio para Salvador, junto com Mara Manzan, que era uma grande amiga de Wilson, uma grande atriz maravilhosa, né, saudosa Mara Manzan. Fizemos uma reunião numa pizzaria ali no Farol da Barra, e aí meio que ficou definido assim, Wolf disse, eu tô com a novela no ar, A Viagem, ele estava dirigindo A Viagem, que era uma novela de grande sucesso, estava sendo Claro. esticada. E aí ele disse, vocês precisam se preparar tecnicamente. Então, assim, tem canto, tem balé clássico, tem sapateado, todas as coreografias, a criação dos personagens, vocês precisam cuidar da parte técnica, eu vou cuidar da novela e eu venho fazer pequenas maratonas de ensaio. E foi assim que aconteceu. Noviças começou em agosto de 94, os ensaios. Em outubro de 94, a gente perdeu Moacir Moreno, que seria a Madre Superiora no espetáculo. Ali a companhia parou, né? A gente passou 15 dias assim, no ar, assim, uma tristeza profunda, porque... Um momento muito delicado, trágico, especial. Foi punk, assim, a situação. E durante 15 dias a gente ficou isolados, assim, todos isolados, sem decidir nada, até o dia que a gente marcou um café da manhã, um encontro, e a gente disse, até que em homenagem a ele, a gente precisava fazer a peça, né? Claro. E Wolf já tinha sugerido que ao invés de 5 freiras, ele precisava de 6, porque uma seria o stand-in, que é aquele ator que pode substituir qualquer uma. Então, como a gente já estava com 5, que o Diogo Lopes Filho veio para fazer essa freira stand-in. Aí volta o modelo da companhia que era um sexteto, né? E aí a gente estreou Noviças Rebeldes em janeiro de 95. Foi um grande sucesso, porque existia uma expectativa, assim, o que é que a Companhia Baiana de Patifaria vai aprontar depois da bofetada. E a gente voltou não com teatro de esquete, como a Bafabanca e a bofetada eram. A gente voltou com uma peça que tinha uma história com início, meio e fim, e que tinha música no meio. E aí foi um trabalho árduo, né, assim, um trabalho dos mais duros, porque Wolf é um grande diretor de musical. E fazer musical é algo muito delicado, assim, porque exige de você, primeiro, que para que o humor funcione daqueles personagens, você precisa ter uma respiração muito boa para você conseguir cantar, falar e coreografar tudo que... Imagino mesmo, porque, meu amigo... 1h50 de peça, entendeu? Mas assim, ficou em cartaz quanto tempo e quantas cidades as Noviças Rebeldes? Noviças ficou de 95 a 98. Né? 3 anos, quase 4 anos, né? Quase 4 anos. E a
a turnê de Noviças foi a peça que nos levou mais longe, né? Porque ela nos levou para Belém, que a gente não tinha ido com a Bufetada, nos levou a Manaus, que a Bufetada também não tinha visitado, e nos levou a Nova York, né? Assim, o autor de Noviças, o americano, ele veio assistir 3 vezes Noviças. Ele assistiu no Rio, assistiu em São Paulo e assistiu em Salvador. E ele ficou tão encantado que ele disse... Eu jamais imaginei, né? A peça tinha sido montada no mundo inteiro, sempre com elencos femininos. É a primeira vez que foi montado com elenco masculino. Ele ficou tão encantado que ele disse, quero levar para Nova York. E a gente achou meio delírio, assim. Mas eu tinha, na época, na equipe, eu tinha 2 pessoas muito importantes. Sean O'Flynn, que era um administrador, produtor maravilhoso, é um irlandês que mora em Salvador há muitos anos, mais de 40 anos. E Ana Paulillo, que trabalhava na Caderno 2 Produções e depois veio trabalhar com a gente. Esses 2 produtores me deram a coragem de dizer, vamos realizar isso, né? Essa loucura que é levar uma peça brasileira, musical, para a terra dos musicais. E aí a gente foi em janeiro de 97 para procurar o teatro, ver como seria toda a logística de divulgação, de hospedagem, de alimentação, de equipamento, né, que a gente ia precisar para o espetáculo. E entre janeiro e novembro, quando a peça estreou finalmente em Nova York, a gente foi 3 vezes a Nova York exatamente para cuidar de tudo. Quando em novembro nós chegamos, a gente tinha 2 apartamentos alugados, o autor hospedou uma parte da equipe, a gente levou um cenário original, né, coisa que hoje com Trump jamais. Eu acho que nós não entraríamos, não teríamos o visto especial de trabalho, porque é um visto especial para trabalhar, né, que te autoriza a trabalhar lá, e o cenário foi completo. Então, assim, eram santos feitos em fibra de vidro, né, em tamanho natural, né? E a gente conseguiu levar o cenário todo, montamos na Rua 46, que é a Rua dos Brasileiros, um teatro que funcionava dentro de uma igreja. Então, assim, a gente estava a 2 quadras do Titanic, tinha um musical Titanic a 2 quadras, todos os grandes musicais ali em volta. E foi uma empreitada mais do que glamour, né? Assim, levou para Nova York. Foi a melhor experiência profissional no sentido de saber lidar com uma estrutura de trabalho que é completamente diferente da nossa aqui. Então, a estrutura de trabalho com as equipes de montagem, a equipe técnica de som, de luz, de cenografia, diferente do que a gente faz aqui. Foi aprendizado para todo mundo e foram 2 semanas de temporada. Quando a gente voltou de Nova York, Noviças acabou em 98, ainda viajou um pouco o restante de 98, e aí partimos para novos projetos. O Lelo, Noviças tinha um texto nonsense, enfim, e a igreja teve alguma reação? Me conta. Noviças Rebeldes é o título brasileiro que Flávio Marinho, que adaptou o texto, né, traduziu, deu para um texto que se chama Nonsense, que é nan de noviça. Sim. Para sense, né? Ele fez um trocadilho das palavras. É uma história absurda, né? É a história de que as 5 freiras foram para um bingo no outro convento, as outras freiras que ficaram no convento tomaram uma sopa com legumes enlatados que estavam vencidos, morreram de botulismo. Morreram 52 freiras. Elas conseguiram enterrar 48 e as outras ficaram no freezer porque a madre tinha gasto dinheiro. Eu não posso ir, não, que vai provocar tosse. É inacreditável essa história, né? Ô, Big, eu não posso ir. Para 52 freiras morreram, conseguiram sepultar 48 e as 4 restantes ficaram num freezer do convento. E elas precisam realizar um show beneficente para arrecadar fundos para enterrar essas 4 que ficaram. Porque a madre gastou o restante do dinheiro do convento comprando... Na época, assim, essa história foi mudando. Quando estreou era um videocassete, que era um aparelho na época muito caro. Depois virou uma TV 4K, né? Foi mudando. A cada nova montagem, a gente fez 3 montagens de noviças. A cada ano que ela voltava, era um outro... Hoje seria um celular... uma coisa assim, iPhone... Um iPhone 200. Uma coisa assim.
E aí, a história é esse show beneficente. Essas freiras, elas não são artistas. Elas têm dons, né, artísticos, mas elas não são artistas e têm que realizar um show beneficente para arrecadar dinheiro. E aí, os erros, as confusões, né? Uma aluna do convento esquece um vidrinho no banheiro e a madre acha... Uma das freiras leva para a madre vai ver o que essa aluna estava usando, e aí quando abre é loló. E aí a madre fica, né, louca. É uma cena incrível. Mas assim, você falou da religião. Foi muito bem recebida pela Igreja Católica, porque a gente, na verdade, montou... O autor americano é extremamente católico, extremamente religioso. Talvez uma das pessoas mais religiosas, mais católicas que eu já conheci, um querido amigo. Então ele montou essa história doida, assim, mas de uma maneira muito... Tem momentos muito tocantes do espetáculo também, sobre você buscar realizar o seu sonho. O que cada freira daquela está fazendo, na verdade, é tentando realizar de alguma forma o seu sonho. Uma das freiras, por exemplo, que Rodrigo Villa fazia, e agora está fazendo Pandora comigo, Rodrigo fazia uma bailarina. É uma freira que tinha o sonho de ser bailarina, acabou virando freira, mas naquele momento específico do show beneficente, ela realiza o seu grande sonho de ser bailarina. Então, a gente se apresentou, por exemplo, teve uma temporada no Teatro Salesiano e depois no Teatro Isba, que os dois pertencentes à Igreja Católica. Então, existia um receio, tipo assim, o padre tem que assistir, a freira... A madre tem que assistir até para validar, né? E foi o contrário. Assim, São Paulo, eu lembro quando a gente estreou no Teatro de Silvio Santos, que era o Teatro Imprensa, a gente tinha fileiras inteiras, né? Mais de 20, 30 freiras por noite que iam em grupo, né, assistir. Então é uma peça que ela era muito respeitosa com a religião, mas com esse nonsense de brincar um pouco com esse universo, né? A frase que define Noviças Rebeldes é: você acha que uma freira... O que é que você acha que uma freira faz quando está de folga, né? Entendeu? Elas rezam, né? Elas têm essa ponte com o divino, mas na folga elas podem, né, realizar outras coisas. Rádio Somino convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Rádio Somino convida.